Bom dia, meus amigos, tudo bem? Hoje tenho algo muito forte para compartilhar com você. Hoje eu quero falar sobre o seu coração, sobre uma semente, sobre uma terra. Não saia daí, assista até o final. Na minha liberdade. Eu quero compartilhar com você hoje sobre a história da minha infância. Eu não lembro a idade que eu tinha, mas o meu pai, ele me ensinou a plantar milho. E eu, como eu sou a filha mais velha, ele me levou para ajudá-lo. E quando nós chegamos ali, naquele local, naquela terra, eu fui fazendo perguntas e ele foi me explicando como deve ser preparada a terra, como deve plantar o milho, quantos grãos de milho deve se colocar no buraco, a distância, a quantidade de grãos. É uma lembrança muito forte para mim até hoje. E eu lendo em Mateus 13, eu fui lá na minha infância. Jesus, ele conta em parábolas sobre a história do semeador. Ele queria passar uma mensagem, mas muitas das vezes as pessoas ficavam ainda assim sem entender o que Jesus queria dizer. Então Jesus, ele contava histórias por parábolas para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. E quando eu li Mateus 13, a minha mente foi automaticamente lá na minha infância, porque foi algo simples, de uma maneira simples que Jesus falou, que eu entendi. E hoje eu quero falar sobre o seu coração, sobre essa semente, sobre essa terra. Jesus conta a história de um homem que sai para semear. Não disse qual semente, mas ele disse que esse homem saiu para semear. Algumas sementes caiu ao pé do caminho, outras no meio de espinhos, outras no meio das pedras e outras na terra boa. E quando eu comecei a ler, eu lembrei, a minha memória foi lá na minha infância, eu lembrei dos ensinamentos do meu pai. E quando eu li ao pé do caminho, eu fiquei pensando, mas que caminho? Aí eu lembrei do que o meu pai tinha me ensinado. O caminho, para quem foi para fazenda ou já foi em plantação, sabe do que eu estou falando. Eu sou de Goiás e lá nós chamamos de trieiro. É um lugar que você pode passar, então é um caminho que você fica marcado, porque você indo e vindo, a terra fica compactada. E também lembro que quando era passado o arado, alguns lugares o arado não conseguia passar. Por quê? Porque ou era perto de pedras, ou era perto de uma cerca que o arado não conseguia chegar, às vezes tinha um buraco. Então ficava alguns lugares sem arar. Aí então tinha ali as plantas daninhas e também as pedras, porque quando o arado vai passando, ele vai revirando a terra, então vai saindo pedras e tudo. Então eu lembrei, eu falei, nossa, é mesmo. As sementes, elas caem, né? Porque quando a pessoa sai para semear, ela está com uma sacola, um saco ou um recipiente. Então ele lança com a própria mão. Então nesse ato de lançar com a mão, pode-se cair alguns grãos. Olha que interessante. E Jesus nos ensina o seguinte, o que significa cair ao pé do caminho? Significa que as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não entendem. E aí os pássaros, né, vem e come aquelas sementes que caiu ali no caminho. E aí, esses pássaros são representando o diabo. Ele vem e rouba a palavra do seu coração. E você continua sem entender. Segundo ponto, no meio das pedras. O que significa? São as pessoas que recebem a palavra com alegria, mas, porém, não têm fé. Não confiam. Elas não têm raízes. E acabam morrendo. Também são as pessoas que não estão firmes em Jesus. Terceiro ponto, o que significa cair a semente no meio dos espinhos? Significa que as pessoas ouvem o evangelho, mas não dão importância. O foco são as riquezas, as outras coisas deste mundo. E assim a semente ela é sufocada pelos espinhos, porque ela não tem terra, não tem a luz do sol. Então os espinhos acabam sufocando aquela semente e a semente acaba morrendo. É triste,
quando Jesus ele lança a semente e cai em lugares que a semente ela não germina. Mas hoje Jesus está falando para você e para mim, vamos deixar o arado passar, para que seja revirado toda a terra. Tire todos os espinhos, todas as pedras, aquela terra dura, que ela seja revirada, para que quando Jesus vier lançar a semente, a palavra dele, ela venha germinar e ela venha fazer raízes e dar frutos. Jesus, venha com o seu arado sobre o meu coração e revire toda a terra no meu coração, para que nada venha impedir a tua semente, que é a tua palavra, germinar no meu coração. Amém? Se você gostou desta palavra, se inscreva aqui se você não é inscrito, compartilhe, leve essas reflexões a outras pessoas que precisam também receber essa palavra, para que elas possam deixar Jesus com o arado revirar toda a terra, para que seja lançado toda essa semente, a semente do amor, a semente do perdão. Não fique fora dessa. Me acompanhe também no Facebook, no Instagram, no Twitter. E todos os dias eu estou aqui trazendo uma reflexão. Fique com a paz do Senhor. E eu te vejo no próximo vídeo.